Olá, nós já falamos em outros momentos sobre o café da manhã. Vamos continuar falando sobre isso. Meu nome é Sebastião, sou professor e estou fazendo esses vídeos com o intuito de divulgar informações que eu venho acumulando ao longo do tempo, principalmente para meus amigos, familiares e também para quem mais interessar, de forma que essas coisas não fiquem paradas, seja importante que todos conheçam, porque muitas das informações simplesmente mudaram a minha forma de ver, os hábitos, os costumes, a forma como eu me relaciono com o meio. E talvez seja de suma importância para muitas pessoas. Então, dessa forma, eu considero começar reiterando que o café da manhã é apenas uma invenção. Não existia café da manhã ao longo da história. O café da manhã entra na vida das pessoas como introdução do próprio café. O café entra como hábito que foi inventado, que foi fabricado para introduzir o café, o produto café, no hábito alimentar as pessoas, de que ele era importante para despertar o dia e tudo mais, e isso realmente conseguiu, um hábito que conseguiu sim ser impregnado. Você consegue ver isso no Poder do Hábito, é um livro, mas que também tem em audiobook e está disponível também no YouTube, gratuitamente. Então você pode ir lá e conferir esses detalhes. Então, nesse livro ele trata de que o café do que o hábito ele foi introduzido para que as pessoas tivessem a possibilidade de consumir café. Como não existia esse hábito de consumir essa refeição, se criou o hábito de criar esse momento com o próprio café. Por isso chama-se café da manhã, porque ele é o cargo-chefe do processo. Então o hábito de tomar café foi inventado como foi inventado vários datas comemorativas criadas. A partir de hoje é assim. Só que hábitos são coisas que demoram mais. E hoje está tão arraigado, está tão disseminado, que a gente imagina que sempre houve. Quando você imagina que essas coisas, na verdade, fazem parte de um processo criado com o intuito de consumo. Então, daqui que você consiga realmente se dar a perceber dessas nuances, desses problemas, já a sua vida já foi. Então, tenha ciência, por mais que você tome café da manhã, tenha ciência de que isso é um hábito que não é milenar, que foi criado pela indústria do café para introduzir o café no hábito alimentar das pessoas. E já falei que o café tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Que a questão do café, ele é um item que deveria ter sido tomado de forma separada, só ele. Então, quando você tomar de manhã, que ele fosse sozinho e não logo ao acordar, bem pelo menos 1 ou 2 horas depois que você acorda, para ele não se confundir com os estímulos naturais, que é a redução da melatonina e os hormônios e o cortisol, que estão crescendo e acordando você. Ok. Outra coisa que eu coloco também, porque muitas vezes as pessoas tiram saudavelmente alguns itens do café da manhã, como bolos, pães e tudo mais, e as frutas são um importante aliado nesse processo. Mas há de se considerar também que só o fato de serem produtos naturais não os confere o direito de serem colocados como à vontade. Não é somente porque não é só assim. Primeiro, por quê? Porque nós sabemos que ao longo da história as frutas vêm sendo melhoradas, vêm sendo melhoradas geneticamente para se tornarem mais resistentes e com melhor aparência, com melhor conteúdo, com mais
com mais suculência, mais doçura. Então é de se imaginar que a distância entre uma fruta nativa e uma fruta comercialmente modificada, ela tem muita diferença. O Dr. Ronald diz que é como comparar um poodle de um lobo. Você sabe que os dois têm a mesma origem, mas entre um poodle e um lobo não existe semelhança mais alguma. Então, evolutivamente, também nós temos o mesmo processo com as frutas. Então, é de se pensar e de se cuidar também, para que você não exagere como se fossem coisas que podem ser consumidas à vontade. Na verdade, alguns autores falam que a mistura, a salada de frutas, tem o seu complicador. Então, o ideal é que você coma-as separadas, para evitar esses grandes picos de insulina. Aproveitar também, né? Ou seja, quando você aproveita o sabor da fruta, você consegue, quando você limpa o seu paladar e tem o sabor da fruta, você tem mais possibilidades desse aproveitamento. Também eu considero que as frutas, elas também devem ser consumidas sempre na forma natural. Lavar, se uma fruta fosse uma fruta orgânica ou criada pelo seu próprio entorno ali, no seu sítio, na sua casa, elas podem até mesmo ser consumidas com a casca, como a banana, por exemplo. E ela tem suas propriedades. A casca da banana é muito rica, então assim como várias cascas. Então às vezes muitas delas têm mais propriedades na casca do que no próprio fruto. Agora, claro, que se não é que você compra de fora, pode vir com agrotóxico, realmente você considera a retirada da casca. Mas se não, a casca também pode ser um item que ser colocado. Tem pratos separados que são feitos só com cascas, você não perde nada. Então, se você tem essa possibilidade, faça. Utilizar a casca se ela for do seu conhecimento, do seu conhecimento de sua origem. Então, que quando você coloca algumas frutas, elas também têm momentos bons, assim. Por exemplo, a banana, ela é muito boa no pós-treino, ela traz um pico de insulina saudável pro pós-treino, e também é muito boa à noite, ajuda a dormir. Ela é muito estimuladora da serotonina, que ajuda a dormir, relaxamento. Então, é uma boa opção também. Só que desse processo todo, como eu falei, eu prefiro sempre as frutas in natura. Por um motivo básico, porque quando você consome naturalmente, é como uma laranja. Se você comer uma ou duas laranjas, é uma coisa. Mas quando você consome sucos, você consome até 5, 10 laranjas em um único suco. Então é gigantesca a quantidade que você consegue tomar, justamente porque você liquidificou aquele processo, aquela fruta. Então, deixar a fruta in natura faz com que você se alimente, coma menos, e você também tem um aliado primordial, que é associar a frutose com a fibra. Ou seja, quando você come qualquer fruta, ela está associado fruta e frutose. Frutose e a fibra. Então, a fibra impede que a frutose seja absorvida imediatamente pelo corpo, que ela consiga ser passada pelo corpo sem ter um pico gigante de insulina. Ou seja, você não dá aquele pico no seu corpo, de que aquele açúcar chega rapidamente no seu corpo. Então, a fibra é muito importante. Então, não é por nada que elas estão juntas. Ou seja, você tem a parte boa e a parte não tão boa, que é essa frutose, mas que ela também serve para você. Então é só consumir dessa forma. Ou seja, ela foi criada dessa forma. A fruta foi criada dentro desse invólucro que faz com que ela chegue no seu corpo da melhor forma possível. Então considere consumir sempre as frutas dessa forma natural, comendo, mastigando. Logo porque também, desde o
processo de mastigação, desde o processo da retirada da casca, da mastigação mesmo, da mastigação, da dentição, tudo isso é importante para você, porque da salivação, a mastigação, tudo isso joga-se enzimas necessárias para o processamento das frutas. Então mastigar bem também é um passo muito importante. Então, nada de sucos. Então os sucos não são uma boa opção. Claro que são uma boa opção para quem está iniciado em refrigerante, mas não é uma boa opção para quem continua querendo melhorar. Então, se você quiser refrigerante e vai para um suco, bem, mas a frutose dele também é ruim e é melhor você consumir a fruta in natura. As poucas frutas que você consegue consumir em forma de suco que não tem esse pico é o limão, sem açúcar. Eu gosto muito agora do maracujá, ou seja, só aquele o maracujá mesmo, sem muita água, porque você tem um gosto do próprio maracujá. E tamarindo também são boas opções que você consegue ter como possibilidade de sucos, né? Sucos bem naturais. Então você pode, a laranja, eu já falei uma vez que aqui você pode associar a laranja com o café da manhã. O café ele é bom também. Então esse era uma das dicas. Outra dica com relação às frutas é associar, se você tiver o hábito de consumir frutas junto com a alimentação, se que você coloque, tenha poucas frutas que têm a capacidade de ter enzimas digestivas que facilitam o processo da digestão, principalmente de proteínas animais. Que essas frutas elas são importantes. Eu aprendi recentemente com o Dr. Marcos Menelau. Ele fala justamente do abacaxi, fala da questão da maçã, da pera e do mamão. Eu dou preferência para o mamão logo de manhã, se você consome com ovos, é melhor o café de manhã. No café da manhã o mamão, e eu deixo o abacaxi para depois do almoço, porque ele ajuda o processo de digestão. Então abacaxi e mamão são 2 itens. A maçã também é muito boa, e a pera eu já não gosto tanto, mas as outras 3 eu gosto bastante. Então essa era a dica. Então frutas são importantes nesse processo, mas desde que você considere comê-las com cautela, porque elas também são fonte de carboidratos. Então você não pode pensar em nenhum processo de até mesmo quem tem diabetes, não pode pensar em exagerar nesse processo. Ou seja, é sempre com cuidado, porque existem frutas que têm mais doce do que outras. Por exemplo, a melancia, ela, apesar de ser muito doce, como ela é muito mais água, e ela tem um aproveitamento muito melhor quando você considera alimentar-se com a polpa. Então a polpa da melancia, a parte branca, ela faz esse processo, e também é muito importante, é muito mais rica até que a parte vermelha da melancia. Então considere também o consumo da melancia, que não aumenta o nível de insulina, de glicose no seu corpo. Então considere dessa forma. Então esse era o recado. Essa mocinha aqui é a Lilo. É a Lilo. Aí está. Valeu.